Irmãos que aqui estão, aqueles que estão acompanhando o Santo Culto pela live, aqueles que seguem, são seguidores da página, que nessa noite o Senhor possa falar no nosso coração. Cerque pela direita, anjos, labaredas de fogo, pela frente, reveste pela esquerda, em cima do altar, para que somente a tua palavra tenha poder nesse lugar. Diga comigo: e toda a força do mal nós repreendemos agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Pode aplaudir o Senhor, fiquem à vontade, só não me abandonam, amém. Dá para fazer um dedinho aí, filho? Dá? Isso, capricha, hein? Amém, pode se assentar. Eu gostaria nessa noite, antes de começar a falar, eu vou pedir para você fazer uma coisa aqui que é simples. Você consegue dar uma olhadinha para o seu irmão aí que está do seu lado? Olha bem para ele. Isso, a mãe olha para a filha. Aí, Devanir, olha para o baiano lá. Isso. Aí, aquele casalzinho que agora é meu vizinho, olha para a esposa aí. Isso. Nibinha também. Todo mundo, um olhando para o outro. Agora pergunta para ele: qual é a sua desculpa? Parece que eu não ouvi vocês falar. Pergunta bem forte. Qual é a sua desculpa? Nós estamos num culto de missão. Mudaram o roteiro aqui. Os diáconos estavam fazendo uma reunião, mas depois tem um segmento. Você já percebeu, irmão, que o ser humano, todo ser humano, ele é especialista em criar justificativa para não obedecer a Deus? Já parou para pensar nisso? Todo ser humano, ele é especialista em arrumar uma justificativa para não obedecer a Deus. Olhe bem, texto que nós lemos aí, Moisés tentou escapar da missão dada por Deus no deserto, usando desculpas sobre o que? A oratória. O que ele fala para Deus? Ah, Senhor, para mim não dá, eu sou muito pesado de língua, né? Ou eu não tenho condições de ir lá, é uma outra pessoa para ir no meu lugar, né? E Deus fala com ele seriamente, né? Nós vemos também, irmãos, que na parábola da grande ceia, que está em Lucas 14, versículo 18, né? Nós vemos ali também, cada convocado deu uma desculpa diferente para faltar ao encontro com o rei. Assim é a nossa vida no dia a dia. Nós sempre estamos dando uma desculpa, Clarice. Sempre estamos dando uma desculpa. Ah, eu vou deixar para depois, para mim não dá, né? Para mim agora melhor esperar mais um pouco, né? Agora presta bem atenção. O perigo da desculpa é que ela veste a desobediência com uma roupa de razão lógica. Quando você dá uma desculpa, você acha que você está coberto de razão. Não é assim? Você chegou atrasado no serviço, o seu patrão vai te chamar a atenção, você fala para ele: e sabe o que acontece? Furou o pneu do meu carro. Você está sempre com razão. Por quê? Porque você é cheio de dar desculpa. Você dá desculpa em tudo na sua vida. Agora no reino espiritual, pior ainda, né? Então as 3 desculpas mais comuns que usamos com Deus: primeiro, a desculpa da incapacidade. Eu não tenho dom, não sei falar, sou muito fraco, igual a Moisés. A primeira desculpa que nós arrumamos no reino espiritual é isso aí: pastor, eu não tenho dom para isso. Mas acontece, irmão, que se Deus te chamou, Deus vai te capacitar. Se Deus escolhe uma pessoa para fazer uma coisa, não se preocupa, Deus vai capacitar ele. É Deus que capacita, né? Aí a pessoa fala assim: eu não tenho dom, não sei falar direito, sou muito fraco. Me lembro uma ocasião que nós fomos escolher uma liderança para tomar conta dos jovens, e confesso aos irmãos que foi o melhor líder que nós tivemos naquela época em América de jovens, o irmão Reginaldo. E a primeira desculpa que ele deu para a pastora, sabe como foi, pastor? Eu acho que eu não sirvo para isso não, eu não tenho dom para isso não.
mas a senhora está me escolhendo, então eu vou aceitar, não vou falar não para a senhora. E a pastora disse: você aceita e Deus vai te capacitar. E ele foi um dos melhores líderes que nós tivemos lá. Foi a época que a juventude cresceu mais do que tudo a igreja lá em América. Crescia demais. Ele tinha uma habilidade tremenda. Ele tinha uma facilidade para reunir jovens que eu nunca vi coisa igual. E até que nós estivemos lá, ele foi líder. Depois foi embora para Mato Grosso. Então a gente sempre procura uma desculpa. Sou muito fraco. Eu não posso fazer isso. Eu não tenho força para fazer isso, não é? Igual Moisés em Êxodo. Deus não procura, vamos falar junto, Deus não procura os capacitados. Ele capacita os escolhidos. Ergue a tua mão e diz: Senhor, se o Senhor me escolheu, me capacita. Deus não escolhe pessoas, né? Deus capacita as pessoas. Deus capacita. É por isso que às vezes você vê uma pessoa que está na sarjeta, ninguém dá valor para ele, e ele encontra Jesus, a vida dele começa a ser transformada. De repente você vê ele pregando, você olha assim, mas como que essa pessoa tem tanta sabedoria? Eu nunca esqueço uma vez que eu fui fazer uma oração no gabinete do prefeito Oswaldo Barba, e ele disse para mim assim: olha, pastor, nunca vou esquecer disso, pastor Zezinho, eu sou reitor de uma faculdade federal. Ele até me falou quantos idiomas ele falava. É lógico, para ser um reitor de uma faculdade, o cara não fala só português. Mas eu não consigo entender a Bíblia como vocês. Olha que eu leio, mas quando chega naquela geração, eu faço uma embolada ali que eu não sei onde eu estou. Qual que é o segredo? Eu digo, o segredo é o Espírito Santo de Deus. Porque a letra mata, mas o Espírito é vida. Então, o que eu estava querendo dizer para ele? Olha, se Deus te escolher, não se preocupa, Deus vai te capacitar. E entra ano, sai ano, e a gente está sempre dando uma desculpa. Olha outra desculpa aqui, a desculpa das ocupações. Eu estou muito ocupado com o meu trabalho e a minha família. Ah, pastor, para mim não dá agora, que eu estou muito ocupado, estou trabalhando muito. Perfeito. Mas eu pergunto para você, quem que arrumou o trabalho para você? Quem que te deu a família para você? Quem que te deu as condições para você ter uma vida hoje sustentável na presença de Deus? Foi Deus. Mas nós sempre damos uma desculpa. Eu trabalho, minha família, igual os convidados da ceia. Uns falaram assim: eu não posso ir hoje, porque nós compramos uma terra, compramos boi, eu tenho que ir lá. Foi isso que eles falaram, na parábola de Jesus. Não dá para mim agora. Quantas e quantas desculpas nós damos, irmão? Nós damos desculpa para não vir, para não ajudar. Nós damos desculpa na hora de participar, na hora de ajudar um grupo, na hora de fazer missão. A gente está sempre dando desculpa, não é? As coisas boas da vida não podem substituir o autor da vida. Quer dizer, nada pode substituir Jesus em mim. Nada é maior do que Jesus na minha vida. Jesus é a razão da minha vida. O que seria de mim, de Olinda, sem Jesus? O que seria de você, Orlando, sem Jesus? O que seria de nós sem Jesus, irmão? Por isso que Luiz Carvalho diz: Jesus é vida. Quem não tem Jesus não tem nada. Ele vegeta pelo mundo. Ele luta, constrói império e acaba em nada. Por quê, irmãos? Porque ele está substituindo o autor da vida. Ou você acha que você veio ao mundo por qual objetivo? Porque seu pai e sua mãe queria ter um menininho bonito como você? Todos nós nascemos porque Deus tem um propósito na nossa vida. Entendeu, Paulo? Então nós não podemos mais dar desculpa. Nós damos desculpa para tudo, irmãos, né? Olha outro item aqui também. A desculpa do passado ou da idade. Ah, para mim não dá mais, eu estou muito velho. Ixi,
melhor nem pensar nisso, eu não vou não. Ah não, isso não é coisa mais para mim não. Irmão, o presidente da nossa igreja tem 80 anos de idade, 62 anos de ministério. Você tem que ver o homem dançar, mas não é dançar escandaloso, dançar no espírito. Hein, pastor? Já pensou se o Mário falar, não dá mais que eu estou velho? Para mim não dá mais que não sei. O homem é o presidente de uma igreja que está no Brasil inteiro. Imagina a responsabilidade, a vida desse homem como não é. Pastor Toninho, por exemplo, nosso presidente estadual, um homem que, às vezes eu fico pensando, eu já perguntei isso para ele, Toninho, como que você faz para conversar com seus netos? Ele diz, olha, dá certo e nós conversa. Que a agenda do homem é uma agenda lotada. É demais, é impressionante. Mas aonde que ele está com a vida dele? Na igreja. O que é a razão da vida dele? A igreja. O que é os compromissos dele? A palavra de Deus. O que é a vida dele? Dirigida por Deus. Então ergue a tua mão nessa noite e diga, Senhor, eu não estou velho. Pode me usar. Pode me usar à vontade, Senhor. Porque muitas vezes a gente se acomoda, irmão. Você quer ver uma outra desculpa? Né? Olha aqui, estou velho demais, errei muito no meu passado. O que Jesus diz? O que ficou para trás, eu não cobro. Eu vou cobrar a sua vida agora. Então tem gente que fala assim, eu não posso não. Meu passado é terrível. Eu não posso fazer nada. Eu não posso nem falar de Jesus, que as pessoas vão falar, você era um cara vida torta lá atrás, né? O passado foi coberto pela cruz, e o presente da tua vida pertence, sabe a quem? A Deus. Então o teu passado foi coberto pelo sangue da cruz, e o teu presente pertence, sabe a quem? A Deus, aquele que te trouxe aqui nessa noite para você glorificar o nome dele. Você está entendendo? Então glorifica. Oh, ai, 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 Deus é maravilhoso demais. Outro ponto aqui, o que é sua desculpa que você está dando para Deus e está te custando? Vamos ver aqui, primeiro, olha bem, vai te chocar agora, atraso no milagre. Quando você recusa o que Deus manda fazer, você atrasa o fruto que Ele quer gerar através de você. A nossa fundadora dessa igreja, quem leu a biografia dela sabe o que eu estou falando. Ela fez o que, irmãos? Deus tinha uma obra para ela fazer nos Estados Unidos, e ela achava que não ia. Isso não é para mim. Ela foi para um leito de enfermidade, quase morreu. Está lá na biografia dela, você lê. Quem fez o ITQ aqui, quem conhece a biografia da igreja, sabe o que o pastor está falando. Ela recebe a visita de um missionário lá, e o missionário foi visitar ela, e ela naquele leito de enfermidade, ela olhou para o missionário e disse, olha, só um milagre para me sair daqui. Ele falou, eu vim te trazer o milagre, mas o seu milagre só vai acontecer quando você resolver dizer para o Senhor, eu vou fazer o que o Senhor está me pedindo. Imagina se ela não tivesse aceitado o ID. Não existiria a igreja quadrangular no mundo inteiro hoje. Uma mulher que revolucionou os Estados Unidos, revolucionou o mundo. Uma mulher que ponhava um caixote no meio de um quarteirão, e as pessoas ficavam olhando, ela ficava em pé parada, e as pessoas diziam, ela ficou louca. Quando chegava aquele mundo de gente em volta dela, ela saía correndo e entrava para dentro de uma tenda e pregava o evangelho. Ganhou multidões, realizou muitos milagres. Ai-me sempre Marco Persa. Então nós vamos entender, irmãos, que muitos milagres não acontecem por quê? Você recusa de dizer para o Senhor. Tem gente que recusa até testemunhar um milagre. Deus cura ele de uma doença maligna, e ele às vezes tem vergonha de dizer para o Senhor, Senhor, me curou, eu preciso testemunhar. Amém? Outra coisa,
Quando você recusa, Deus manda fazer, você atrasa o fruto dele. E ele quer gerar através de você. Outra coisa aqui, irmão. Perda de comunhão. Quando dá desculpa para não ir, para não servir, ou para não perdoar, acaba se distanciando da mesa do Pai. São consequências. Outra coisa, quando você diz não, você começa a perder a comunhão com Deus. E eu vou dizer uma coisa para você, quando você perde a comunhão com Deus, irmão, você fica uma coisa tão, mas você fica uma presa tão fácil na mão do inimigo, que ele faz de você uma peteca. Ele joga você para onde ele quer. Né? Primeira coisa que ele tira de você é o desejo de perdoar. Você não consegue mais perdoar ninguém. E aquilo faz mal para você. Porque quando você não libera o perdão, você fica com aquilo dentro de você. Também te incomoda. Né? Outra coisa que faz, quando você dá uma desculpa, o que ela te custa? O esfriamento da fé. A inação gera acomodação. A alma descuidada encontra sempre um pretexto para justificar o pecado ou a preguiça espiritual. Então eu vou fazer o que, pastora? Eu vou me esfriando da fé. Sabe quando que a gente esfria da fé, irmão? A gente vai esfriando, você vai esfriando lentamente. E aí você vai começando a se distanciar. Porque você é cheio de desculpa. E aí você vai afastando. Cada vez você vai ficando mais distante ainda. O maior prazer da tua vida é que ninguém nem fala mais para você, paz seja convosco, ou graça e paz, ou paz do Senhor. Qualquer coisa para você é um obstáculo. Por quê? Porque você esfriou da fé. Por causa do quê? Por causa de desculpa. Deus tem uma missão para você. Você está sempre correndo dela. E a missão de Deus, ela é uma coisa tremenda na nossa vida, porque a missão que Deus nos dá, não é para beneficiar a pessoa, é para fazer o bem para os outros. Se eu fosse olhar para a minha vida, Júnior, eu poderia dizer assim, Senhor, por que me escolheu para mim ser o superintendente num campo missionário? Tanta gente mais capacitada que eu, não é? A gente sempre dá uma desculpa. Mas hoje eu entendo. Porque para cada serviço que o Senhor tem, Ele cria especialistas, pessoas preparadas, pessoas que sabem curar. Eu fico impressionado com a minha esposa, o ministério que Deus deu para ela. Pastora Zélia, ela tem o prazer de sentar com uma pessoa, Clarice, e ouvir a pessoa 3, 4 horas. Eu durmo. Eu durmo, pastor Luiz. Porque a pessoa vai repetindo aquilo, Diomar. Eu não consigo. E a pastora não, ela está ali. Será que não é uma missão que Deus deu para ela? Outra coisa bonita, irmão, é aqueles irmãos que oram. Gente, como é bonito. Né? Às vezes eu fico olhando, a pessoa ora aí 1 hora, 2 horas, sem sair do lugar. E tem outros que nem empurrando ele vai na oração. Então, para cada um de nós, Deus tem um chamado específico. Para cada um de nós, Deus tem um chamado específico. Né? Agora, olha bem, irmãos, vamos fazer um levantamento. Esfriamento da fé. A inação gera acomodação. Quer dizer, eu me esfriei, não tenho mais prazer, e vou fazendo o quê? Vou ficando acomodado. E nós esquecemos, irmão, que nós estamos num mundo que é jaz do maligno. E o diabo, ele está aí, ó. Ele fica ao nosso derredor. Ele fica olhando aonde você está dando uma brecha para que ele entra. A hora que você pensa que está tudo bem, aí vem o ataque dele. E aí você pergunta, mas eu não era um crente, eu não sou um cristão, eu não estou lá na igreja, eu não vou lá direto, eu não sou isso, eu não sou aquilo.
Mas aí eu te pergunto para você: você está firme na fé ou você esfriou na fé? Eu tenho a mesma fé de quando eu me converti. Confesso para os irmãos que eu não tenho a mesma ligeireza, porque a idade vai chegando. Mas o mesmo poder que eu tinha contra o diabo, eu tenho até hoje. Não faz graça comigo o capeta, porque desde quando eu me converti, eu aprendi uma coisa, ó. O lugar dele, diz a Bíblia, é embaixo dos meus pés. Então ele não pode me dominar, eu tenho que dominar ele. Eu tenho que dominar ele. Uma outra coisa que eu acho bonito, que a pastora fala, engraçado que a pastora, ela tem umas novidades, né? A pastora, ela é cheia de coisa. Hoje mesmo, a Julinha esteve lá na minha casa, almoçou com nós hoje, viu, pastor? E acho que ela ficou meio assim, né? Porque a pastora, de vez em quando, ela prepara uma mesa diferente. Ela põe uns copos bonitos, né? Põe um suco de uva, acho que a Julinha ficou olhando, e ela diz, ó, hoje, eu estou fazendo isso daqui, porque nós vamos começar um negócio que chama 40 dias de milagre. E ele não falou nada, não falou nem para mim nada, chegamos lá com um pego de surpresa. Mas como nós da família já conhecemos, a gente já olha de longe e vê que está diferente, porque é mais fácil com aquele aquele plástico, né? Aquele prato descartável, porque não dá trabalho, irmão, depois eles vão tudo embora, toco lavar, então já põe aquele que acabou, joga no lixo. E hoje não, hoje foi tudo diferente, baiano, você tem que ver coisa bonita, rapaz, aqueles copão bonito, né? Aqueles pratos, tudo azulzinho, aquelas coisinhas. Então, o que ela estava se ensinando para nós? Ó, nós temos que viver o que nós falamos. Se eu determinar miséria na minha vida, eu vou viver uma vida de miséria. Se eu determinar vitória, eu vou ter uma vida de vitória. Você está entendendo o que eu estou falando? Ergue a tua mão e diga, Senhor, eu não posso mais dar desculpa, porque está atrapalhando, fala forte, está atrapalhando o meu milagre. Então, olhe bem, a resposta de Deus para a sua limitação. Em Êxodo 4, 11 e 12, Deus lembra a Moisés o quê? Você está preocupado com o quê? Quem fez a boca? Não tinha como Moisés falar que foi um camelo que fez, né? Quem fez a boca do homem? Se eu fiz a boca do homem, não se preocupa, eu serei com a tua boca. Quer dizer, se Deus te escolheu, se Deus te deu uma missão, por que você está preocupado? Por que você fica jogando para o lado? Por que você não assume? Por que você não faz aquilo que Deus quer que você faz? Né? Eu acho que, eu não sei não, será que eu vou convidar essa pessoa? Será que a pessoa vai querer? Mas escuta, irmão, se Deus te escolheu, Deus vai preparar o coração daquela pessoa. No momento certo, Deus vai convertê-lo, em nome de Jesus, né? A responsabilidade de dar o primeiro passo é nossa. A força e o respaldo vai pertencer para quem? Especialmente para Deus. Então eu tenho que fazer a minha parte. Qual que é a minha parte, Olinda? Eu dou o primeiro passo e Deus faz o complemento. Está entendendo, igreja? Eu dou o primeiro passo e Deus faz o complemento, né? Então a gente tem que entender isso. Olha outra coisa, o foco sai da sua fraqueza e vai direto para a grandeza de Deus que chama. Quer dizer, então a sua fraqueza, Deus já conhece. Deus já sabe as suas limitações. Deus sabe aonde que Ele vai poder contar com você, que você pode fazer. Agora preste bem atenção. O que você pode fazer, Ele não vai fazer. Agora, o que você não pode fazer, é o que Ele vai fazer na tua vida. Então, hoje é um culto de missão, irmão. Hoje é um culto em todo o Brasil, nas nossas igrejas. Estão se falando em missão. Estão se falando em missão. Que desculpa você tem dado para Deus? Qual tem sido a sua principal desculpa diante do altar do Senhor? Qual tem sido a sua desculpa? O medo? A timidez? O comodismo? São tudo coisa que prende nós, né? O que nós precisamos fazer? Primeiro,
Senhor, eu estou aqui. Eu tenho medo de assumir essa função que o Senhor está me chamando. Mas eu ouvi a tua palavra, que o Senhor capacita aqueles que o Senhor escolhe. O Senhor pode me capacitar nessa noite? O Senhor pode fazer algo novo na minha vida? Ah, eu sou muito tímido. Eu tenho uma timidez tremenda. Sou muito tímido demais. Eu sou tão tímido que eu chego nos lugares e eu entro de lado. Tanta vergonha que eu tenho. Ai, que bonitinho que eu fico. Eu tenho vergonha, eu sou muito tímido. Ai, eu tenho uma vergonha de falar com... Isso atrapalha o seu milagre. Porque se você é tímido com uma pessoa, você é tímido com Deus. Você tem vergonha de falar com Deus. Como você vai alcançar uma bênção de Deus? Então, a timidez também causa em você enfraquecimento. E o comodismo, então? Ah, para mim tá bom, estou acomodado, né? Estou nem aí, quem quiser que vem. Eu, quando vi que precisava de Jesus, eu fui até ele. Então, estou acomodado, eu não preciso de mais nada, não. Para mim tá bom, estou tranquilo. Fiz tanta coisa boa para Deus, Deus já me abençoou tanto. Por que eu vou querer fazer mais do que eu já fiz? Para mim tá bom. Então eu me acomodo. E aí? Como fica as nossas bênçãos? Jussara, dá para nós cantar aquele louvor? Sobe aqui então. Eu vou descer embaixo. Quando era mais novo eu pulava, Clarice. Hoje eu preciso segurar. Mas vou descer. Isso, faz saber. Vou cantar um louvor agora aqui. Esse louvor é o retrato da nossa vida, né? Porque a gente pensa que servir a Deus é fácil. Por isso que nós se acomodamos. Porque parece que tudo fica fácil, né, pastor? O senhor já parou para pensar? Nesses anos de carreira, quantas decepções. Quantas vezes dá vontade de parar, né? Não dá? Fala a verdade. Hã? Não dá vontade? Aí a missão, como fica? Pastor? Fala tanto em prosperidade, comer hambúrguer. Burguinho. E aí? Como que faz, Sheila? Hã? Só? E aí? Sabe, às vezes eu olho para você, menina, eu fico olhando para a tua vida e fico pensando comigo, sabe? Você tinha tudo para dar errado, não tinha? Tinha ou não tinha, Nilson? Ah, como foi maravilhoso o dia com o José. Você acha que nem conheceu? Ela conheceu o José? Seu irmão? Conheceu? Conheceu ou não? Não. Ao dia que ele chegou na casa dela e falou para ela: olha, só tem um jeito de endireitar a vida de vocês, Jesus. E ela veio para cá. Veio sozinha primeiro, depois foi vindo. Agora até agregou uns atrás aí. Aí foi vindo. E assim é a vida, né, pastor Elza? Hã? Se a gente for olhar para nossas lutas, hein? Já tinha parado, né? E aí? Como que faz, Paulo? Parece que está tudo bem, né? De repente, as coisas vão tudo ao contrário, né, Fran? Meu Deus, hein, bicho? Que perrengue você passou na vida, né? Mas ele estava lá com você, não estava? Isso que é difícil. É entender essas coisas.
Vamos cantar. Olha que hino. Com gemidos e palavras não podem explicar. Nada pode explicar.